Paz de Cristo Jesus, meus irmãos, um ótimo dia para a tua vida. Que o Senhor Jesus continue te abençoando grandemente, você e toda a sua casa. Que você venha fazer a diferença nesse mundo que está caído no pecado. E que você venha reconhecer, você que está afastado, que há um Deus no céu que enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer em morte de cruz, para que eu e você venha ter a salvação ou a vida eterna. Quero deixar aqui um texto bíblico para nossa meditação. Creio que vai ser de bênção para a nossa vida, porque a palavra é que liberta. A Bíblia diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus Cristo e é Ele que liberta o mais vil pecador. Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo por Lucas, capítulo 19, e no versículo de número 10, que diz assim a palavra do nosso Deus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um texto bastante conhecido no meio cristão, e o tema desse texto nós podemos classificar ele como o encontro da salvação. O encontro da salvação. Jesus, ele é o Salvador do mundo. É ele que leva o ser humano até Deus. A Bíblia, ela relata no Evangelho de Jesus por João, no capítulo 14 e no versículo 6, nós vimos Jesus se declarando como o caminho. E disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém chegará ao céu senão por Jesus. Jesus é o único mediador entre o ser humano e Deus. Por isso, quando ele diz sua palavra, que conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, é porque precisamos conhecer a Cristo. E se você está afastado, se você se encontra afastado de Cristo, por algum motivo você parou na caminhada, o Senhor, através desse vídeo, ele vai falar contigo. Está faltando um pouquinho de tempo para o Senhor voltar. E eu preciso estar em comunhão com Cristo. Nesse texto, a conexão entre o final do capítulo 18, se nós formos observar o Evangelho de Jesus por Lucas, a gente vai observar no final do capítulo 18, no versículo de número 35. Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 43, nós vai ver a passagem do cego de Jericó. Aí diz assim, no final do capítulo 18 e o começo do capítulo 19, as passagens são bem claras. Ambos os relatos se referem a fatos ocorridos em Jericó, na cidade de Jericó. Jericó era uma belíssima e rica cidade, próximo ao Rio Jordão e do Mar Morto. Era dominada por muitas palmeiras, ou adornada por muitas palmeiras e fontes de água quente. Era uma cidade de inverno dos reis e residência
predileta dos sacerdotes. Seu nome significa lugar de fragrância. Jericó significa lugar de fragrância. Naquela cidade foi construída um teatro e algumas coisas atrativas para o povo. A cidade era considerada uma cidade de lazer, de luxo, do comércio. Era uma cidade riquíssima, a cidade de Jericó. Estava agora sendo visitada pelo próprio Filho de Deus. Ou por Deus, por que não? A cidade de Jericó agora ela é visitada por Deus, porque Jesus quer dizer Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Quer dizer, o Deus que fez o céu e a terra estava agora, através de seu Filho Jesus Cristo, visitando a Jericó. Jesus em Jericó era a visitação de Deus naquela cidade. A oportunidade de Deus para aquele povo era uma oportunidade que Deus estava dando ao povo de Jericó. Tem um versículo na Bíblia que eu acho muito interessante que diz assim: sem Deus nada podemos fazer. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós que servimos a Cristo, confiamos no Senhor dos Exércitos, esperamos nele. Aquela cidade parecia que não tinha nenhuma dificuldade. Era a cidade do comércio, era a cidade de inverno dos sacerdotes, das autoridades daquela época. Era considerado um paraíso aquela cidade, mas havia alguém com vazio no seu peito, no seu coração, que era Zaqueu. E no meio desse caminho, na trajetória de Jesus chegar à cidade ou sair da cidade, ele encontra também com outro homem que precisava também do socorro, o cego Bartimeu. A gente vê esses dois encontros, final do capítulo de número 18, do versículo 35 do capítulo 18 de Lucas, ao versículo 43, a gente vai ver a história do cego Bartimeu. E do capítulo 19 adiante, a gente vai ver a história de Zaqueu. Esses dois relatos se encontram na mesma cidade. Vamos lá. Era a oportunidade daquela cidade, daquele povo. Deus estava visitando, do povo se entregar, esquecer, aleluia, aquilo que era passageiro, que era aquela riqueza. Tudo aquilo em Jericó ia ficar, tudo aqui nessa terra vai ficar. Mas nós vamos subir para morar com o Senhor para todo sempre. Jesus estava passando pela última vez por Jericó. Era a única oportunidade. O próprio Deus, Jesus, o Todo-Poderoso, estava passando aquela cidade pela última vez. Por que pela última vez? Ele estava indo para a cruz. Naquela semana ele seria morto, ele ia se entregar. Ele estava passando pelaquela cidade e não ia mais passar por aquela cidade mais, porque ele ia se entregar, porque ninguém matou Jesus. Ninguém tem poder de matar Jesus. Jesus doou a sua vida por mim e por ti. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo de número 3, e versículo 16, que diz: Deus, ele deu o seu único filho, o filho unigênito, para morrer em morte de cruz. Quer dizer, foi uma doação. Jesus se doou por nós, por mim e por você. Nós já era culpado. E Jesus foi lá e pagou o preço. Nós estávamos condenados. Aleluia. No capítulo 3 de Gênesis, a gente vê a queda do homem e a gente carregou esse pecado. Mas no Novo Testamento, o Antigo Testamento todinho falava sobre essa redenção, que Jesus vinha e ia pagar esse preço por causa da queda de Adão. E agora, Jesus ele está ali indo para a cruz. Uma semana depois ia se entregar. Era a oportunidade de Jericó, aleluia, daquele povo se render aos pés do Senhor. Vamos lá para nós entender essas duas passagens, capítulo 18 de Lucas
versículo 35 ao versículo 43, fala sobre Bartimeu. E no capítulo 19, a gente vai ver falando sobre Zaqueu. Mas diz assim: aquele era o dia da oportunidade de Jericó. E quantas vezes nós falamos da palavra do Senhor, dizendo que Deus tem um propósito de salvação na tua vida. Sabe o que é salvação? Quer dizer livramento. É tirar você de um lugar que você está correndo um risco e colocar no lugar seguro. Deus quer te salvar, quer te livrar dos maus caminhos. A Bíblia diz assim no Salmo 37 e no versículo 5, ele diz assim: entrega ao teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o mais fará. No Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. O Senhor ele está sempre para nos socorrer quando nós estamos passando por um momento difícil. Foi por isso que a leitura que nós lemos neste dia, no capítulo de número 19, do Evangelho de Jesus por Lucas, versículo 10, ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Tem um versículo na Bíblia que Jesus ele diz para os fariseus que os doentes precisam de médico, mas os que estão sãos não precisam. E Jesus veio para os doentes, para os necessitados, para aqueles que ele estava precisando de um milagre da parte do Senhor. E aqui a gente vê o socorro do Senhor indo ali a Jericó. Aleluia. Vamos lá. Aquele dia era o dia da oportunidade, ou de oportunidade de Jericó. Era o céu aberto sobre Jericó. Era a salvação oferecida a Jericó, porque Jesus era o Salvador e estava passando naquele lugar. Era o dia mais importante na agenda da cidade de Jericó. Uma cidade rica, uma cidade que o povo estava iludido. O nome dela é um nome maravilhoso, lugar de fragrância. Jericó quer dizer lugar de fragrância. Quer dizer, o povo estava, aleluia, com os olhos espiritual fechados para Deus. Mas Jesus passava, a oportunidade estava lançada. E se você está afastado, está iludido com alguma coisa desse mundo, tanta coisas boas, mas passageira. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós é eterno. É por isso que precisamos fazer uma análise da nossa vida. Você conhece aí muitos famosos que ganharam muitos dinheiros, fizeram muito sucesso, mas quando morrem não leva nada. E está escrito no Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo número 7, versículo 13, e o versículo 14, que só há dois caminhos, não há plano B. Não há como você dizer assim: vou ficar em cima do muro. Não. Um caminho que leva à salvação, ou à vida eterna com Jesus, ou o caminho que leva ao inferno, ou a vida eterna de sofrimento, porque aqueles que não vai ser salvos vai ter vida eterna. Mas há uma diferença entre os salvos com Cristo e aqueles que vão para a perdição eterna, vai sofrer eternamente. É por isso que você precisa acordar espiritualmente e olhar para as coisas de cima, as coisas do céu, que é eterna. A Bíblia até chega a dizer que é melhor juntar tesouro no céu, porque o ladrão não vai e rouba, nem o ferrugem vem corroer, nem a traça, porque o que a gente junta aqui na terra, tudo vai ficar. Se você conhece alguém que morreu e levou seu carro, levou sua casa, levou sua conta bancária, é você que conhece, que eu não conheci ainda ninguém que vai morrer e vai levar alguma coisa. Temos que pensar nisso. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você está perdido em alguma coisa, ou se você está vivendo, sendo um religioso, mas não buscando a Cristo verdadeiramente, porque está escrito no Evangelho de Lucas, ou Evangelho de Jesus por Lucas, capítulo 18, versículo 18, que fala sobre o jovem rico, que ele vai ter um diálogo com o Senhor, uma conversa com Jesus, e ele pergunta o que ele poderia fazer para herdar o céu.
E o Senhor disse: não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: não, desde a minha mocidade eu faço tudo isso. E Jesus, olhando para o profundo, para o íntimo daquele jovem, ele te falta uma coisa. Aquele jovem era muito rico, era apegado ao dinheiro. E aí só vai Jesus dizendo para ele: vende tudo o que tem, reparte com os pobres, vem a mim e tu vai ter a vida eterna, tu vai ter um lugar no céu. Aquele jovem que estava alegre, confiante, com um sorriso no rosto, olhando para Jesus tão alegre, quando Jesus disse assim: vende tudo que tens, tocou naquilo que ele mais gostava. E Jesus é a primícia, Deus é a primícia em nossa vida. Temos que servir a Ele de todo o nosso coração. E a Bíblia diz que aquele jovem sai muito triste e não volta mais. E Jesus dá uma lição aos discípulos. Temos que ter um cuidado. O dinheiro não pode ser o nosso Deus. Deus dá o dinheiro para nós administrar, mas temos que ter esse cuidado. E aqui, essa cidade de Jericó era uma cidade que oferecia muita coisa, era muito atrativa. E aquele povo ali, ele estava cego espiritualmente, mas havia um homem que tinha poder. Era um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, ficava na alfândega, no lugar onde vinha todo o recurso da coleta dos impostos. Mas ele sentiu a necessidade, ele ouviu falar de Jesus e ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo. Ele disse: não, minha vida tem que ter mais coisa, mais importante, que era Jesus, que preenche, aleluia. O vazio do nosso coração é o Senhor. Tem gente que está dormindo tomando remédio, tem gente que para dormir tem que usar drogas, tem gente que tem que fazer alguma coisa para ser feliz. E quando você aceita Cristo, Ele preenche o seu coração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Quantas pessoas perturbadas, quantas pessoas sem um equilíbrio emocional, mas o Senhor, Ele pode fazer coisa tremenda na tua vida, se assim você crê. Aí vamos lá, falando sobre esse encontro, porque é duas passagens, mas no caminho de Jericó. E nesse caminho, para nós entender, mas dois homens nos chamam a nossa atenção naquela cidade, na cidade de Jericó. Eu creio, pela fé, que nessa passagem de Jesus por Jericó, como era o dia mais importante de Jericó, era a visitação de Deus naquela cidade. Creio eu, a Bíblia não relata, mas creio eu que não só foi salvo Bartimeu e Zaqueu, não. Creio eu que muita gente se entregou a sua vida para Jesus, porque lá em João, se eu não me engano, capítulo 22, versículo 25, Evangelho de Jesus por João, capítulo 22, versículo 25, fala que nem tudo que o Senhor fez foi escrito na Bíblia, porque assim ia ficar a Bíblia muito extensa. Quer dizer, há milagres que aconteceu na Bíblia que não foi relatado, mas o Senhor, Ele realizou esse milagre. E creio eu que na cidade de Jericó, a visitação de Deus naquela cidade, porque Jesus era o Emanuel, Emanuel quer dizer Deus conosco, quer dizer que não só foi só Bartimeu e Zaqueu, não. Creio eu que algumas vidas se entregaram para Cristo, se renderam, porque ali o Senhor estava indo para a cruz, era a última, aleluia, passagem ou visitação de Deus naquela cidade, porque ele ia se entregar para morrer morte de cruz. Mas dois homens chamam a atenção naquela cidade, vamos lá, um rico e outro pobre, quer dizer, o rico, Zaqueu, o que não tinha dinheiro, pobre, era Bartimeu. Um era uma beira do caminho e o outro estava empoleirado em uma árvore. O na beira do caminho era o cego Bartimeu. O que estava empoleirado ou em cima de uma árvore era o ricão, o que chamava poderoso ali em Jericó, Zaqueu. Para se encontrar com Jesus, todos dois estavam
eram duas pessoas totalmente diferentes, mas as duas pessoas tinham sede de conhecer a Jesus. Eu acho isso lindo, porque Deus, ou o próprio Jesus, não faz acepção de pessoas. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser preto, você pode ser branco, você pode ter olho verde, olho preto, você pode morar num lugar, aleluia, que ninguém dá valor, você pode morar num lugar que todo mundo acha bom. Jesus sempre ele vai amar. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo. E aqui a gente vê uma diferença muito grande desses dois personagens, nessas duas passagens. Mas Jesus, ele tem um encontro com esses dois e salva. Aleluia. Um precisou se levantar. O cego Bartimeu estava mendigando, sentado, aleluia, no caminho de Jericó. E ele precisou se levantar para encontrar com Jesus. O outro precisou descer. Zaqueu estava numa árvore, numa figueira brava. A Bíblia diz que ele precisou descer para encontrar com Jesus. A diferença, Bartimeu precisou se levantar e Zaqueu precisou descer. Um era esquecido, cego Bartimeu, porque naquela época quem tinha alguma deficiência era considerada como maldito ou amaldiçoado, era como um pecado do seu pai ou da sua mãe, e aquela criança nasceu com alguma deficiência. Ele era esquecido, ninguém queria se aproximar do cego Bartimeu. Mas Jesus foi lá e deu vitória. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que tu está passando, que alguém não quer se aproximar de ti, mas lembre que há um Deus no céu. A Bíblia diz, aleluia, no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo de número 59, versículo 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não salve, nem seus ouvidos agravados para que não ouça. A mão do Senhor Jesus está estendida, aleluia, para salvar neste dia. O seu ouvido está atento. Alguém não pode te escutar, alguém não pode estender as mãos para você, mas há um Deus no céu que diz assim em sua palavra, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele está com a mão estendida, a sua mão poderosa, a sua mão de misericórdia, para, aleluia, te socorrer. E seus ouvidos estão atento para ouvir o teu clamor e resolver a tua dificuldade. Salmo 40, o nosso irmão Davi diz assim: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Se você clamar, o Senhor vai se inclinar, vai ouvir o teu clamor e vai te responder com vitória. Mas precisa dar o primeiro passo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, é uma condição, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, condição, é condicional. Se você ouvir, mas não abrir a porta, não vai acontecer nada. Mas se você ouvir e decreto a palavra do Senhor e abrir a porta, a sua vida vai ser transformada. A Bíblia diz que o Senhor ceará com ele e ele comigo. O Senhor vai ter comunhão com essa pessoa. Você vai passar agora a ser templo e morada do Espírito Santo, irmão de Jesus, filho de Deus e herdeiro do céu. Mas para isso você precisa abrir a porta do seu coração. E aí ele vai começar a trabalhar, a tirar tudo que não agrada a ele. E vai começar a te dar uma nova vida, um novo falar, um novo andar, uma nova veste. E você vai ficar agora irreconhecível para o mundo. Alguém que lhe viu 3 meses atrás vai ver o que aconteceu com você. E você assim: eu conheci a Jesus, abri a porta do meu coração e ele entrou e fez morada. E agora sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Precisamos ouvir a palavra e não ficar só como um ouvinte. Precisamos conhecer a Jesus mais. Eu lhe garanto, se você der uma oportunidade a você mesmo, porque Deus não precisa de nós, é nós que precisamos de Deus. Se você der uma oportunidade a você mesmo, o Senhor vai fazer grande coisa na tua vida. Mas para isso, você precisa abrir a porta do teu coração. Vamos lá. Continuando. Aleluia, um era esquecido, o outro era odiado.
Aí diz mais assim: podemos ver que Deus não faz acepção de pessoas, mesmo tendo condições diferentes de Zaqueu e Bartimeu. O Senhor, ele agiu na vida do cego Bartimeu e também agiu na vida de Zaqueu. O cego Bartimeu, a Bíblia diz que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão de mim. Eu acho interessante que o cego, mesmo não enxergando, ele ouviu a falar de Jesus, e eu creio que ele já tinha ouvido a falar que vinha um Messias, o Salvador de Israel, e ele creu, porque quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele estava ligando, porque o Messias vinha da descendência de Davi. Ele estava reconhecendo Jesus como Messias. E ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus, ele não para, continua andando. E alguém se incomoda. Muitas vezes eu e você aceita a Jesus ou procura buscar o Senhor, e alguém olha para a gente e diz assim: não, agora ele quer ser o santinho, quer ser o santarrão, ele agora está se escondendo na igreja, mas não entende que o Senhor, ele tem falado ao nosso coração. A transformação não é de fora para dentro. A transformação do ser humano, quando aceita Jesus, é de dentro para fora. Vamos ser mal compreendidos, mal entendidos, vamos ser murmurado. Alguém não vai aceitar, até diz assim: dou 1 mês, dou 2 meses. Ele não vai passar 6 meses não na igreja não, porque ele está se escondendo. Mas esquece que o Senhor começa a trabalhar em 2 Coríntios capítulo 5, e o versículo 17 diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Como eu já recitei esse versículo: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre, livre do pecado, livre da velha vida que nós, aleluia, andava em outrora. Quer dizer, o Senhor, ele está pronto para te dar uma nova vida, porque a leitura que nós lemos diz assim, que o Filho do Homem veio buscar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas vezes alguém diz assim: ele ou ela é a ovelha negra da família, ele ou ela é causa perdida. Mas esquece que a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Você está entendendo? Quando alguém diz que é causa perdida, que é ovelha negra, o Senhor vai lá dar um banho de sangue, transforma. Aquela pessoa que era tímida, aquela pessoa que não sabia falar, começa a pregar o Evangelho de Cristo, e alguém olha assim e diz: não, não é normal não, é sobrenatural, porque não tinha condição daquela pessoa chegar onde chegou. Aleluia! É porque Deus, ele tem o poder de transformar. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não tem como. Se Deus quer operar na vida do ser humano, aquele que alguém diz assim, ele não vale mais para nada, o Senhor traz à existência aquilo que não existe, e diz assim: ó, estou te dando um nome, estou colocando palavra em tua boca, estou te dando uma nova vida. Aquele que era chamado por vulgo aí no mundo, como diz, apelido, começa agora a passar a ser irmão. Alguém passa assim: Pai do Senhor, meu irmão Marcelo, Pai do Senhor, meu irmão José, Pai do Senhor, meu irmão Dimas. Aquele vulgo vai tirar, porque você vai ter uma nova vida em Cristo. O respeito que você não tinha, você vai começar a ter, porque é Deus que vai lhe dar isso aí. Os outros vão ver Deus na sua vida, você não vai precisar estar justificando a ninguém. O Senhor, ele vai te dar o nome, assim você crê. Aí o cego Bartimeu, ele começa a clamar, mas alguém se incomoda, porque quando você está no caminho certo, você muitas vezes não tem amigo, tem poucos amigos para te dar conselho, muito difícil.
Quando você está no caminho da perdição, é tanta gente do seu lado. Você lembra do filho pródigo? Que ele se afasta